E aí, pessoal, como é que vocês estão? Façam todos um excepcional dia e já iremos iniciar aqui mais uma aula da nossa apostila. Você já tentou de tudo mesmo? Exatamente. Então, na aula passada, estávamos vendo aqui alguns princípios que vocês precisarão ter em mente para a gente dar sequência aqui nas nossas aulas, claramente, sobre como que eu quero que vocês vão responder cada pergunta, o que que vocês vão fazer. Vou dar uma dica para vocês muito bacana sobre a... Cadê? Deixa eu anotar aqui. Aqui, ó. Vorlesen e eine Geschichte erzählen. Eu vou falar dessa dica para vocês, só que mais daqui, na parte de baixo. Eu não vou conseguir aqui. Ver se consigo copiar. Não vou conseguir copiar, não. Consegui. Depois eu vou colar aqui na parte de baixo. Melhor, deixa eu dar um Ctrl C. Aqui, colei. Vou explicar para vocês sobre esse Vorlesen eine Geschichte erzählen na aula de hoje. É muito importante. Eu quero que vocês façam isso todos os dias, se possível. Não consegui, Peter, fazer todos os dias? Não. Opa, peraí, rapidinho. Deixa eu confirmar uma coisa aqui, pessoal. Só um minutinho aqui, eu vou parar o compartilhamento. Tá, pronto. Voltando. Todos os dias eu vou querer que vocês façam isso. Fazer o quê, Peter? Olha só. Vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: se você tem a sua apostila aí impressa, presta atenção, pessoal, ainda estamos falando sobre instruções aqui. Nossa, Peter, que enrolação para começar a aula, vamos direto ao texto? Não, não é assim, porque senão você não vai aprender. Tem que ter metodologia, você precisa entender os princípios para que você não venha ter problema. Primeira coisa que eu quero que você venha conseguir aí é isso daqui. Primeira coisa que eu preciso que você tenha ou um marca-texto, bacana, ou lápis de cor. Eu sugiro você ter marca-texto aí para você fazer na sua apostila. Se não tiver marca-texto, pode ser lápis de cor, está tudo certo. Bacana? Anota aí. Quero que você anota isso. Era para eu ter falado isso aqui na próxima aula que passou, mas não tem problema aí não, a gente fala hoje. Conforme for lembrando de mais alguns detalhes importantes, eu vou passando para vocês. Então, vocês precisam ter isso daqui para começar a aula de vocês. Perfeito. Outra coisa bem interessante aqui, que eu vou mencionar. Por que que marca texto? Todos os verbos, pessoal, vocês vão fazer isso tanto comigo quanto sem eu também. Todos os verbos, todos. Vamos começar esse texto aqui. A gente vai começar a ler. A gente vai anotar o quê? Todos os verbos de amarelo. Aqui, ó. Ich stehe normalerweise um 7 Uhr morgens auf. Zuerst gehe ich ins Badezimmer, um mich zu waschen und die Zähne zu putzen. Danach ziehe ich mich an. Eu vou explicar porque eu estou grifando aqui. Você deve saber. Und bereite das Frühstück vor. Meinst esse ich Toast mit Marmelade und trinke eine Tasse Kaffee. Todos os verbos que vocês vão anotar de que cor? De amarelo, exatamente. Todos os verbos devem estar de amarelo. Substantivo, vocês vão anotar de roxo. Ich stehe normalerweise um 7 Uhr morgens. Uhr é um substantivo. Detalhes importantes aí, vocês devem saber. Todos os substantivos estão com letra maiúscula. Não confunda quando ich não é substantivo, tá letra maiúscula, porque começa ou depois do ponto. Mas no meio da frase fica fácil de localizar aí. Mesma coisa, qual que é outro substantivo? Badezima. Outro substantivo aí. Vou anotar aí de roxo. Mich zu waschen und die Zähne. Olha só. Die Zähne. Os dentes. Vamos ver aí. Eu coloquei die, porque para poder saber que está no plural aqui. Poderia colocar aqui, ó. Ins Badezimmer. Vou grifar o ins também, vou explicar por quê. Mais substantivo. Das Frühstück. Outro substantivo. Toast. Marmelade. Qual que tem mais aqui? Eine Tasse Kaffee. Eu vou mostrar porque eu estou grifando aqui esses daqui tudo junto. Mesma coisa. Detalhezinho, vocês podem grifar os conectores de verde. Por que eu estou usando essas cores? Porque é a cor que eu uso e vai ficar mais fácil para a gente se identificar. Eu quero fazer de rosa, Peter. Eu posso? Pode, mas fique ciente que as cores que eu vou utilizar padrão vai ser essa que eu estou mostrando para vocês. Todos os conectores, ou posso dizer aí os LP0, LP1, LPS, LPAD, que qual nós já vimos aí em alguns
pequeno detalhe, eu vou mostrar para vocês aí, passar das aulas, você pode grifar de verde. Sueste, primeiramente, ele é um LP1. O que é LP1, Peter? Eu já dei essa aula, você que é meu aluno, você sabe muito bem o que é isso. Você não é meu aluno, mas quer ver, tem uma aula no YouTube que você pode achar lá. Você coloca lá os conectores em alemão. Tem parte 1 e parte 2. Você assiste lá, você vai, depois volta, você vai saber. Eu vou até confirmar quando acabar essa aula se está a público, se não tiver eu vou liberar público. Vou deixar esses vídeos dos conectores a público, que é muito importante. Sem os conectores, fica mais complicado. Então aqui, ó, estou grifando todos os conectores aqui. Em preposição, adjetivo, vocês fiquem à vontade. A princípio, as 3 cores que nós iremos utilizar é amarelo, roxo e verde. Somente essas cores aqui. E o resto? Resto vai ser resto, vamos já dizer, depois a gente vai ver aí, tá bom? Então, prestar atenção. Vocês vão fazer, não vão fazer todos, eu vou fazer todos os textos agora. Não, você pode ficar à vontade para fazer sempre o próximo texto. Por exemplo, hoje vamos falar sobre a minha rotina diária aqui. Mein Tagesablauf. Tagesablauf. Vamos falar sobre aqui minha rotina diária. Então, a gente pode já grifar antes da aula até aqui, o textinho. Aí acabou a aula. Aí amanhã, ou na próxima aula, não sei como você está vendo, a gente vai falar sobre Minor Família. Você já pode grifar esse daqui. Tentar aí grifar, ou você pode esperar a aula, fiquem à vontade. Mas não grifem outro que não seja esse. Já vou fazer o próximo. Não, não faça o próximo. Senão você vai apostila. Sempre no máximo um após o que você já estudou. Isso é um detalhe muito importante. Por que eu estou passando esses detalhes? Vou explicar para vocês hoje que é a técnica do Vorlesen e eine Geschichte erzählen. Perfeito, né? Então, vocês grifaram aí, certinho, a gente já sabe onde estão os verbos, onde está o substantivo, onde estão os conectores. Poxa, hoje eu quero fazer revisão. Hoje eu vou rever somente os verbos. Eu estou com dificuldade nos verbos, preciso rever os verbos. Cadê os verbos? Aqui. Pega o seu caderninho bonitinho, anote todos os verbos. Mas Pita, apostila, eu vi aqui que tem todos os verbos, tá perfeito para mim. Tem, tá perfeito. Tá aqui para você ter ideia, mas não é para você se acomodar. Como assim? Vou ver aqui, tá tudo certo. Não, tá tudo errado. Você precisa fazer pelo menos de acordo com o que você foi estudando. Aqui está uma noção que você já vai entender para que eu deixei os verbos à parte ali, para você ter. Mas eu quero que você depois, seu caderno vai ser para isso, você vai anotar lá do texto. Isso aqui é interessante você fazer como lição de casa de todos. Falando, caramba, Pito, nossa, vou ter que ficar escrevendo? Vai sim, vou ter que ficar escrevendo. Agora a gente vai entrar em aquisição de vocabulário, você vai ver como que vai funcionar as coisas. Então, eu vou pegar seu caderno, que eu estou mais vendo aqui, só um exemplo. Então, é só anotar lá. Verbos, texto, Mein Tagesablauf, anotei. Aula do dia tal, não sei se você está assistindo ao vivo comigo, essa aula está sendo gravada aqui no dia 3/8/2023. Peter, essa aula eu estou assistindo aqui em 2024, em outubro, não tem problema, anota a data do seu dia, mas eu vou anotar aqui de hoje. Então, hoje é 3/8/2023. Texto, mein Tagesablauf. Anotei. Verbos, anota os verbos lá. Stehen, gehen, waschen, putzen, já vamos ver esses verbos aí tudinho. Anotar os verbos? Anotei os verbos. Perfeito, bacana. Anotou aí os verbos. Então, o que você vai fazer depois? É interessante você criar frases com esse verbo, com esses verbos. Exatamente. Só que é interessante você fazer, criar frases com os verbos. Então, stehen. Então, aufstehen é o verbo aí levantar. Que hora você levanta? Coloca a sua frase. Ich stehe normalerweise, pode criar igual o texto, 5 Uhr auf. Normalmente, eu levanto às 5 horas. Para eu poder colocar morgens na manhã, tudo certo. Às 8 horas, às 10, às 6, não importa, às 4. Bacana. Aí o próximo verbo, gehen. Aí você pode criar a frase normal. Ich gehe jeden Tag zur Schule, zur Arbeit. Vou para todo dia para a escola, para o serviço. Você vai criando as suas frases. Todos os textos dos verbos vocês irão fazer isso, vão criar frases para todos os verbos, certo? Criei lá, tá mais Peter, deu 20 verbos. Bacana, quanto mais melhor. Depois vai ter os substantivos. Aí você vai separar todos os substantivos. Aí você vai desmembrar o substantivo. Como assim? Badezimmer, ins Badezimmer. E aí, ins Badezimmer, então é der, die, das. Era lá, guia, quem já assistiu minha aula sabe. Então, in é uma preposição que ela pode ser acusativa ou dativa, então vai depender do verbo.
verbo movimento, deslocamento, acusativo, parado, estático, dativo. Então, gehen tá movimento, deslocamento, então é o acusativo. Tá ins, porque é in das. Ah, então é das Badezimmer. Vou colocar então, das Badezimmer. Alguns já tá aqui já certinho, como por exemplo, das Frühstück, cadê? Die Zähne, os dentes, são no plural. Vocês vão colocando aí, depois montar a frase, tá lá, Badezimmer. Aí você vai falar, ich mag nicht, por exemplo, em Badezimmer, sei lá, zu bleiben. Eu não gosto de ficar no banheiro. Aleatório, exemplo, não importa. Só um exemplo. Você cria frases lá, não gosto, eu vou com frequência, eu não vou. Você está criando frase. Ich gehe oft ins Badezimmer. Eu vou frequentemente no banheiro. Ich gehe nicht oft ins Badezimmer. Eu não vou frequentemente no banheiro. Então, vocês irão ficar criando frases com substantivos. Conectores, se vocês forem ter, vocês podem separar ou não, fiquem à vontade. Os conectores não vou deixar como uma obrigação aí para vocês poderem estar fazendo. Não vou. Tá bom? Então, esse aqui foi o princípio da aula de hoje. A gente vai continuar aqui, tá bom, pessoal? Eu estou demorando um pouco para a gente começar a aula, mas se você não entender os princípios, não tem como você fazer aula. Como você vai fazer sem entender os princípios? A gente só vai ler, vai anotar e vai ficar por isso. Vai ficar algo chato. Você precisa saber o que você vai fazer após cada aula. Nem toda aula eu vou falar, vai lá, anota os verbos. Eu não vou falar toda a aula isso, porque eu vou começar a focar depois das datas que eu estou passando aqui. Estou dando introdução geral aí. Cada aula tem duração de 30 minutos, como vocês sabem aí. Então, eu estou passando a introdução geral. Após essa introdução geral, aí é com vocês, literalmente. Aí não vou fazer. Eu não posso garantir que você vai aprender. Mas você fazer uma coisa é certa. É impossível você não aprender. Tá bom? Então, vocês tiveram essa noção aí. Legal. O que vocês vão fazer agora com... Deixa eu ver... Contar uma história. Agora eu vou passar a dica, a ideia do Eine Geschichte erzählen. Vocês podem fazer isso tudo no mesmo dia só. 30 minutos de aula, mas 30 minutos fazendo os exercícios todos os dias. Então vai ser 1 hora por dia estudado. Aí a gente vai ler o texto aqui. E tal, bacana, lemos o texto. Chegamos aqui em verbos destacados. Temos aí os verbos. Aufstehen, opa, tá verde? Verbo é amarelo. Aufstehen, levantar, waschen, lavar, putzen, escovar, anziehen, vestir-se, vorbereiten, preparar, essen, comer, trinken, beber. Temos os verbos utilizados no texto aí com a sua tradução. Überprüfen, verificar, estelen, criar, verbringen, o passar do tempo, vamos ver isso daí. Aí aqui vai entrar a técnica do Eine Geschichten erzählen, contar uma história. Aí aqui você tem que ser criativo. Você pode fazer isso daqui de 2 maneiras. Eu recomendo vocês fazerem as duas. Pessoal, é muita coisa, eu sei que é muita coisa. Agora, anote no caderno essas dicas. Eu peço para vocês, anote para vocês não esquecer. Não pode passar nenhum detalhe, tá bom? Porque se chega lá na frente, você fala, nossa, o Peter não está passando lição de casa, eu já estou passando lição de casa, a apostila toda. Mas você não vai fazer de uma vez, você vai me acompanhar. Algumas coisas eu vou aí acrescentar no decorrer das aulas, de acordo com o texto. Mas aqui vai ser a base que você precisa fazer após cada aula, finalizar. O que vocês precisam aí ter em mente e fazer desde já? Então, eine Geschichte erzählen, contar uma história. Então, eu vou contar uma história, criar uma história de acordo com esses verbos. Podem fazer na ordem ou não. Sugiro vocês fazerem na ordem. Não quiser, não tem problema algum. Então, eu vou criar aqui, por exemplo, assim... Ich stehe mich oder ich stehe normalerweise, está no texto, que seja, criar uma aleatória. Ich stehe normalerweise um 5 Uhr auf. Danach wasche ich mich und dann putze ich meine Zähne. Dann, posso repetir, oder danach, fica à vontade, ziehe ich mich an. Und ich bereite mein Frühstück vor. Ich esse mein Frühstück und ich trinke Tee, Kaffee, etwa. Ich gehe zur Arbeit. Falando bem devagar para vocês
entender. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um diálogo. Mas, repito, falando muito devagar, pode falar mais rápido, posso, mas não é a intenção agora, eu não estou com pressa para acabar a aula agora, eu quero que você entenda, literalmente. E eu ainda sei que, por incrível que pareça, ainda sei até aluno que falar, você fala muito rápido nas aulas. Mas tudo bem. Você manda lá que eu, se eu tentar repetir, eu repito. Mas é você fazer devagar. Eu acordo às 5 horas. Depois, eu me lavo. Depois, eu escovo os dentes. E tá repetindo muito depois. Muda? Não, não vou mudar. Deixa assim a princípio. Não queira enfeitar muita coisa no começo. Depois eu vou passar para vocês a ideia geral, igual eu já falei sobre começo, meio e fim. A princípio, isso daqui não está começo, meio e fim. A princípio, aqui é contar uma história. Depois a gente começa começo, meio e fim. Se você já tiver o pique de fazer começo, meio e fim, você pode fazer aqui, mas o que você vai fazer começo, meio e fim que eu falei é aqui. Que hora você costuma acordar, normalmente? Aqui sim você vai começar a falar, eu acordo tal hora, por quê e um desejo. Que você come no café da manhã, assim, sucessivamente. Que horas o seu trabalho começa? E assim por diante. Aqui você vai fazer. Se querer fazer as perguntas, fiquem à vontade. Nem recomendo vocês fazerem também, porque é muito detalhezinho, então, por isso eu pedi para você anotar. Vocês vão contar uma história. Se conseguir usar os substantivos do texto, por isso é interessante estar anotado no caderno, vocês podem utilizar também. Não quero usar o substantivo, Peter. Sem problema, não. É obrigatório o substantivo, fiquem à vontade, mas interessante é você usar o verbo e seguir numa sequência, não importa se é repetitiva ou não no começo. Depois a gente corta as repetições e eu passo umas dicas para vocês. Então, a ideia principal geral dos verbos é essa, do contar uma história, e eu quero que vocês façam isso com todos os verbos. Pouco a gente vai para outro texto. O texto aqui é o quê? Minha família. A mesma coisa, aqui vai ter verbos, vocês vão fazer com todos os verbos aí também. Então, uma história aí com todos. Habe. Ich habe einen Hund. Mein Hund ist gut. Er wohnt in meinem Haus. Und ich kann meinen Hund sehen. Olha só que bacana. Então, eu estou aí utilizando, formando verbos, contando uma história de acordo com os verbos. Aleatória a história que eu contei aí. Eu até esqueci. E estava na cabeça mesmo. E vocês vão fazer isso com todos os verbos daqui. E assim aí, sucessivamente. Tá bom, Peter, entendi até aqui, perfeito, mas onde que está agora o folismo que você falou pra gente? Folismo, pessoal. Aqui, olha só, estamos na segunda aula aí e ainda estou explicando para vocês sobre o texto e é muito importante. Vocês me perdoem estar gastando 2 aulas só para poder fazer a explicação, pessoal, mas é necessário. Se não fosse, não tinha como, se não fosse necessário. Se eu não explicar isso daqui, fosse direto, vocês iam ter dificuldade, vocês não iam saber, não ia ter norte. Então, eu peço perdão por estar 2 aulas só explicando aí como vai funcionar as suas aulas, mas é necessário. O que é aforismo? É o dar palestra, você palestrar. Aí aqui é mais complicado. Entre aspas, né? Você vai fazer aqui, você vai pegar um espelho, vai na sua casa, um espelho, vai fazer com um monte de pessoa, gritar, você vai achar que tá ficando doido. Não, faça tranquilo. Vai lá na sua casa, lá no seu espelho, no caso, e você vai palestrar. Por exemplo, o nosso tema hoje foi sobre rotina. Fala a sua rotina, rotina de alguém, de sua mãe, do seu pai. E você vai utilizar os verbos, substantivo. Aqui vai ser, no caso, o princípio é eu contar uma história. Aqui não. Aqui você tem que explicar para alguém. Tecnicamente está relacionado, só que o folheto vai tentar explicar. Você pode fazer uma pauta. Por exemplo, vou começar a falar na hora que eu acordo, o que eu faço depois que eu acordo, para onde eu vou, como é meu dia. Você pode deixar tópicos e você vai desenvolvendo em cima de tópicos. Não importa se vai demorar, vai ser rápido, mas tenta no mínimo 5 minutinhos, 4 minutinhos ali de explicações. Se você puder gravar você fazendo, nossa, é melhor ainda. Inclusive, eu dou um desafio para você aí. Se você puder gravar você fazendo isso daí, no caso, depois você vai ver o seu vídeo, você vai saber os verbos que você falou repetitivo, onde você errou, você vai conseguir se corrigir, onde você travou, o que você mais repetiu que não seja verbo, substantivo, adjetivos. Pô, eu acho que vocês não vão conseguir utilizar a princípio de início muitos adjetivos, mas depois a gente vai trabalhar adjetivos também, poder aumentar as frases de vocês aí. Então, isso é muito
muito importante que vocês façam isso. Então, a Fortaleza, vocês não conhecem, nossa, Pita, muita coisa para fazer num dia. Vocês vão ter coisa pra caramba para poder fazer, pessoal, podem ter certeza. Mas a ideia é justamente essa aí que vocês façam, certo? Então, o que vocês vão fazer aí, voltando aqui a mencionar, vocês vão fazer dessa maneira. O Fortaleza você pode fazer um dia sim, um dia não, ou final de semana. Poxa, todo sábado eu vou escolher os 2 temas que eu mais curti durante a semana aí e vou palestrar no sábado. Eu pratico no sábado. Sábado vai ser onde eu vou fazer mais Fortaleza. Ou, como é tranquilo, eu pegar 1 hora no meu sábado e a cada 10 minutos eu vou falar um tema diferente. Ou 50 minutos. A cada 10 minutos eu vou falar de um tema. Cinco aulas na semana aí. No sábado você vai ter 5 temas para você poder palestrar. Fica à vontade para você mesmo. Então, isso é quebrando várias objeções. Isso é só uma base que eu estou passando para vocês, tá bom? Isso daqui ainda não é nada, que é só um início. Mas, Peter, eu não estou praticando o Hören. Eu não deveria praticar o Hören? Sim, você deveria. Você vai praticar o Hören. Eu vou explicar para vocês. Mas daqui a gente vai entender como que forma a frase, como que funciona as estruturas, como que vocês vão fazer, e assim sucessivamente. Eu vou tentar, não vou prometer para vocês ainda, eu vou tentar. Então, eu não vou nem falar aqui, não. Deixa aí que eu vou falar mais para frente. Se eu falar aqui agora, alguns vão entender como promessa e não vai dar muito certo, mas não vou prometer. Mas, a princípio, esses aqui estão sem os áudios, mas eu estou com um projeto que vocês vão saber mais para frente aí. Mas, de qualquer forma, após esse módulo, no caso, a gente acabar com a apostila, tem ainda uma outra apostila onde a gente só pratica o Hören. Então, cara, é impossível você assistir o vídeo da Destravando com Heinrich. Você já tentou de tudo mesmo. E para a próxima de ouvir, você falar, eu não falo alemão, só se você não fez o que eu falar. Uma coisa que eu falo para todos os alunos, eu deixo você me cobrar, mandar mensagem, eu faço aula no seu particular, se você fazer tudo que eu falar e você não evoluir. Agora, se você não fazer, hoje eu fiz, que uma semana você fazer, aí eu não posso dar garantia nenhuma que você vai desenvolver. Agora, se você fazer certinho é impossível, a coisa é impossível que você não desenvolva. Tá bom? Então, pessoal, as aulas vão funcionar nessa modalidade, como vocês entenderam, estamos aí na segunda aula só de introdução, peço perdão de novo, mas é necessário. Temos aqui o Vorlesung e o Eine Geschichte erzählen, que vocês já entenderam como que vai ser feito aí. Se porventura ainda não ficou muito claro, se tem dúvida, manda no grupo. Tem um grupo à parte somente para isso, onde você pode mandar mensagem no grupo, tá certo? E aí, o que eu ia mencionar para vocês aqui é... é isso. A princípio, tem alguns detalhes que eu tenho que passar, mas eu vou passar depois. Isso daqui ainda é sobre o A, tá bom? A gente está desenvolvendo o A para você conseguir ter algo mais ativo, um A2 ativo, de fala. Depois a gente vai para a parte do Rio, a gente vai entrar já no B. Já a conversação no nível B é outra conversação, é outra metodologia, é outra coisa completamente diferente, surreal. Mas iremos praticar aí também em relação a isso. Então, aqui foi a base. Aqui eu passei para vocês a base que vocês precisam, ainda vou estar dando algumas entonadas, aí conforme a gente for indo. Só começar aqui, tecnicamente, já a entender nessa segunda, entender não, já ler esse textinho aqui. Temos aí alguns minutos, daqui a pouco o meu Zoom ele cai, que é bem pautado as horas que eu passo aqui com vocês, mas de modo brusco, pessoal, de modo geral, é isso que vai ser. Eu não vou ficar anotando tudo aqui com vocês, mas a princípio vai ser assim que nós iremos fazer, trabalhar nossas aulas. Vamos lá, então. Vamos dar uma iniciada aqui para vocês entenderem. Mein Tagesablauf. Meu dia diário, meu rotina diária. Um pouquinho escuro aqui, né? Vamos lá. Ich stehe normalerweise. Eu não vou ficar falando só de pronúncia. Aqui o E vai pro A, pessoal. Já falei de pronúncia, então aqui. Se você está aqui e fala, Peter, eu tô com dificuldade na pronúncia ainda, etc. Lá no curso Destravando com Heinrich, nós já quebramos todas as objeções de pronúncia. Tem dificuldade ainda? Volta lá e assiste as aulas. Não tenho. Manda mensagem no meu particular ou no grupo, eu te falo como você pode adquirir. Nem que seja só a parte de pronúncia, bem relativo. Inclusive, peraí, só um minutinho. Pronto. Deixa eu anotar aqui. Então vamos lá. Ich stehe normalerweise um 7 Uhr morgens auf.
Por que que ficou aufstehen? Por que que o auf ficou diferente? Foi lá no final. Porque o stehen, ele na verdade é o aufstehen, é o levantar, ele é um verbo separável. Lembra que nós já vimos? Então o auf foi lá para o final. Então, ich stehe normalerweise um 7 Uhr morgens auf. Aí ele começa. Zuerst, primeiramente, é um LP1. Zuerst gehe ich ins Badezimmer. Eu vou no banheiro. Und mich zu waschen. Para me lavar. Und die Zähne zu putzen. E, olha só, para me lavar, escovar os dentes. Pessoal, vamos entender aqui. Aqui temos o und zu mais o infinitivo do verbo, certo? Uma coisa que nós vamos fazer com frequência, ainda estamos numa introdução, é entender a gramática. Sabemos aqui que o und zu, o infinitivo do verbo, a gente usa para finalidade. Qual que é a finalidade de eu me lavar? Então, olha só, ele vai no banheiro. Qual que é, melhor dizendo, perdão, qual que é a finalidade dele no banheiro? Und mich zu waschen, para me lavar, como se estivesse falando para me lavar. Literalmente, para lavar, me lavar. Até aqui tá tranquilo. Eu vou à padaria para pão comprar, para comprar pão. Ich gehe in der Bäckerei um Brot zu kaufen. Assim, Peter, eu tô com dificuldade ainda. Eu acho que no YouTube também tem um vídeo meu falando sobre isso. Então, o que não vai faltar é vídeo sobre gramática, pessoal. Explicando, é só você assistir lá. E se não é inscrito no canal, inscreva lá, me ajuda, porque o canal está bem fraquinho. Hoje a gente está crescendo lá. Vamos lá. Então, und die Zähne zu putzen. E para escovar os dentes, die Zähne zu putzen. Zähne é o plural de Zahn. Zahn é dente, dente. Zähne é dentes. Normalmente a gente fala escovar os dentes, não escovar um dente em si. Danach, depois disso, LP1, então o verbo na segunda posição. Ziehe ich mich an. Aqui é o verbo anziehen. Anziehen é o verbo se vestir. Exatamente. Se vestir. Então, depois disso, eu me visto, eu coloco a roupa. Und bereite das Frühstück vor. E preparo o café da manhã. Meistens é na maioria das vezes aí, ou normalmente, na maioria das vezes, meistens, esse ich Toast mit Marmelade. Eu como aí a torrada com geleia. Marmelada é geleia. Meistens é um LP1, primeira posição, o verbo sempre segundo. Você pode ver que o verbo sempre está na segunda posição. Und trinke eine Tasse Kaffee. E eu tomo uma xícara de café, uma taça aí de café. Aí, vamos lá. Depois ele falou assim, na parte de baixo aqui. Temos aí 4 minutinhos para poder finalizar. Não vamos acabar tudo, não tem problema. Mas aí já deu para ter uma noção. A lição de cada de vocês hoje já fazer aqui as marcações, as anotações desse final aqui, que vamos continuar. 8 Uhr gehe ich zur Arbeit. Às 8 horas, quando eu quero dizer de horas, às 8 horas, tudo é a primeira posição. Então, o verbo aqui na segunda. Então, 8 Uhr gehe ich. Eu vou para onde? Zur Arbeit. Para o serviço. Ich arbeite, eu trabalho, als como Büroangestellter. Então, como funcionário de no escritório, no caso. Tipo, é escritório que fala, né? Trabalhei no escritório. Cadê? Perdi. Als Büroangestellter in einem großen Unternehmen. In einem großen Unternehmen. Em uma grande empresa. Novamente, em uma grande empresa. Olha que bacana. Vocês podem ver aí, temos a palavra Unternehmen. Unternehmen é empresa. Bacana. A pergunta é der, die ou das. Unternehmen é das Unternehmen. Que temos uma declinação de adjetivo com preposições. Vamos entender. In é uma preposição que quer dizer que estou estou dentro, certo? E ela pode ser dativo ou acusativo. Vai depender se tem movimento ou de movimento de deslocamento, ou estou parado. Quem trabalha aqui. Por isso que não estou trabalhando andando. Trabalho no escritório, então trabalho lá dentro, parado, certo? Então, dativo. Aí eu vou colocar tudo que vem depois vai estar no dativo. Unternehmen é das. O das no dativo, você já sabe, se você está aqui, eu creio que você sabe, você não chegou aqui de paraquedas, você chegou, eu recomendo você fazer o primeiro curso, Destravando com Heinrich, depois chegar aqui. Então aí,
que acontece? In einem großen Unternehmen, em uma grande empresa. Então, das Unternehmen, o das ele fica dem, dem, fica com M, literalmente. Então, esse M, por isso que está in einem. Só que aí temos o adjetivo groß, que é grande. Acabou com ele. Se você está aqui, eu quero que você já tenha noção, mas vamos dar uma revisada. Declinação forte, declinação fraca. Então, sempre vai ser, tá lá, o das vai ficar dem. Então, in einem Unternehmen. Eu poderia falar tranquilo, em uma empresa. Mas eu falei grande. Então, eu coloquei aqui, teve uma declinação de adjetivo. Einen großen. Se fosse klein, einem kleinen. Se for adjetivo após o dativo, vai estar com en, literalmente. Então, einen großen Unternehmen. Em uma grande empresa. Meine Arbeit beginnt um 9 Uhr. Meu serviço, meu trabalho começa às 9 horas. Aí, o que eu já recomendo para vocês? Já um outro gatilho aqui. Já começa a pegar, como pode dizer, os macetes. Por exemplo, olha lá. Ele usou o begin para falar que o serviço dele começa. Ah, então o begin eu uso para falar quando eu estou começando o meu serviço. Boa, garoto. Pegou? E assim você vê, ele falou que trabalha em uma grande empresa. Eu também trabalho em uma grande empresa na Unternehmen, mas eu trabalho como outra coisa. Muda a sua profissão e repete, fala novamente o que ele falou. Então, ich arbeite als, eu trabalho como Krankenpfleger, enfermeiro em einem großen Krankenhaus, em um grande hospital. Olha que maravilha. Você pegou a base e só mudou para a sua informação. Você pega a base que o texto te dá e converte na sua informação. Entendeu? Uma outra coisa que eu até ouso falar para vocês é o quê? Se você conseguir pegar esse texto aqui e você converter ele na sua pessoa, mudar as informações dele para a sua pessoa, é um outro trabalho? É, mas é outra dica que você pode fazer no seu tempo, com tranquilidade. Já fez tudo que tinha que fazer, quer fazer alguma coisa a mais? Quer estudar mais? Faça isso, copia o texto mais na manuscrito, é bom que você já trabalha o Schreiber, né, também. E como coloca para a sua pessoa, em vez de você colocar ali Zibra, você coloca hora você acorda. Você faz primeiramente, você vai no banheiro, você não vai no banheiro, você arruma a sua cama, então arruma a cama, depois você escova, você fica à vontade. Daqui não é uma, não estou falando como uma regra, tá bom, para você fazer, mas é algo que vai acrescentar. Pessoal, nossa aula de hoje foi isso. Rápido, já vai acabar. 30 minutinhos por dia, pessoal. É minha palavra, vou manter aí. Acho que até passou já. Mas só grifando aí os verbos. Grifar aí até onde eu fiz aqui. Aí, grifou o verbo, grifou. Vamos lá, substantivos, sua Arbeit. Ah, mas grifou uma preposição aí também, Peter. Vamos poder saber que é die Arbeit. Aqui está de su, porque o de su é dativo, então zu der, die Arbeit fica der Arbeit, zu der Arbeit, sua Arbeit. Bingo, achamos aí. Büroangestellter, Unternehmen. Eu poderia grifar até daqui tudo, para poder saber que está fazendo parte por conta da... Por que está in einem großen Unternehmen? Por conta do in, que é da Unternehmen. Então, aqui, como teve essa alteração, estou grifando tudo. Meu serviço, se quer die Arbeit, aqui, meine Arbeit. Começa. Próxima aula, iremos dar sequência. Dort angekommen. Então, vamos lá. Pessoal, então foi isso, nossa aula de hoje. Desculpa mais uma hora passar dando essas explicações, mas é muito importante mesmo essas explicações. Então, façam todos aí um excepcional dia, manhã, tarde, noite, madrugada, não importa a hora que você está assistindo essa aula, e manda o feedback lá no grupo. Eu quero sempre ouvir o seu feedback se você está gostando, porque essa aula, essa apostila foi preparada para você evoluir. Porque assim, uma coisa eu tenho comigo, meu sucesso é o sucesso. Se você não evolui, eu não evoluo como professor aqui para você, tá bom? Então, faço aí um excepcional dia e até nossa próxima aula. Tschüss!